Eu acho importante assim essa coisa da inteligência artificial porque é um espelhamento que nos coloca diante da nossa capacidade de criar, nos coloca diante da capacidade da tecnologia e nos coloca diante de um questionamento. E agora, o que a gente faz com isso? O paradoxo para mim é o seguinte: quem criou a inteligência artificial? Como se desenvolveu essa narrativa? Né? Então, assim, eu vejo até uma questão da criação desenfreada, a criação sem propósito, a criação sem consciência. Mas aí é que entra um grande questionamento para mim nesse sentido, que é essa questão do tempo. Por que a gente quer ser mais rápido, sabe? A gente tá com pressa para quê? Eu sou Juliana Amorim Borges, mais conhecida como Ju, e eu sou fotógrafa, mãe, pesquisadora, artista. Mas a minha principal paixão, assim, o meu principal fogo motivador na vida é a fotografia. Tem uma história bem bacana, assim, com as mudanças da vida, né? E a fotografia hoje, para mim, é uma filosofia de vida mesmo que eu carrego. Então, muito do que eu sou está muito ligado a ela, sabe? Eu sempre digo que eu não escolhi ela, né? Ela que me escolheu. E foi desde muito nova. Eu não comecei com a câmera fotográfica aprendendo a técnica de fotografar. Eu comecei analisando as imagens, né? Analisando o meu ambiente, as pessoas que estavam ao meu redor. E foi bem na infância mesmo, começou em casa, começou nas minhas viagens, eu cresci viajando. Eu me percebia sempre muito conectada às paisagens que passavam no caminho. E aí eu comecei a observar elas e perceber que elas me levavam para um mundo mais simbólico, né? Onde eu ficava mais ligada à beleza, mais ligada à vida de uma forma mais bonita mesmo. Olhar para as coisas, sabe? Olhar, perceber os detalhes, olhar para os movimentos das pessoas, né? Um abraço, alguma coisa. E eu sempre achei isso muito bonito para mim. Isso sempre deu muito sentido a todo o resto. Ela começou mesmo como um hobby, começou mesmo como uma forma de sair da realidade e ir para outro mundo, né? Tinha essa paixão mesmo por estar nesses momentos de aqui e agora que a fotografia me permite, sabe? E aí eu comprei a minha primeira câmera e comecei a fotografar os eventos da escola. E aí é interessante porque eu não fui estudar a parte técnica da coisa, sabe? Eu realmente fugi bastante disso. Não sei exatamente por quê, eu acredito que é porque a minha formação com ela tinha que ser essa, mas eu fugi um pouco da parte técnica e fui para a história da fotografia. E aí foi amor, assim, muito amor, que eu queria muito estudar isso, sabe? Essa coisa da fotografia, não enquanto um meio de registro e comunicação também, mas principalmente como uma leitura. A forma que a gente lê as coisas, né? Que se traduz no nosso olhar. Eu moro aqui na Zona Norte, então eu sempre atravessava a ponte para fazer minha rotina. E aí eu sempre olhava para o rio e eu sempre via uma beleza assim surreal. Imaginava várias fotos lá, imaginava várias coisas e aí eu fui estudar sobre o rio. Quando eu vou trabalhar arte, eu não vou trabalhar só com base no que eu estou sentindo, eu vou trabalhar também estudando sobre o que, né,
as simbologias que já existem e tudo mais. E principalmente a história daquilo que se apresenta, a essência daquilo que se apresenta, sabe? Não é só a questão de você apontar a câmera, é bonito, mas tá, e o que é isso? O que que faz disso ser bonito? E aí eu fui e falei com um amigo artista daqui de Natal também, né, o Rafael do Maresque. E aí ele topou, e aí eu fiz assim, vamos fazer uma leitura ali no Rio Potengi, vai ser lindo. E foi quando realmente eu me conectei com a minha artista, né, de que eu não era só uma fotógrafa tentando trabalhar com fotografia. Eu era uma pessoa que eu tinha uma capacidade de criar uma leitura utilizando da história, da essência daquilo. E foi quando realmente eu vi que não, isso aqui é arte. Eu comecei a realmente me perceber como uma câmera fotográfica orgânica que pode escolher onde focar, onde colocar atenção, essa coisa de mudar o olhar, sabe? Mudar a minha percepção, tudo é o ângulo que a gente enxerga, tudo na nossa vida. E aí a gente materializa isso de forma superficial com equipamento, mas no nosso mundo sutil também é possível fazer isso, né? Essa coisa de mudar a nossa percepção, mudar o nosso ângulo. E aí eu fui caminhando, entendendo melhor como eu queria trabalhar. Eu não me adaptei, não me encaixei na questão da fotografia comercial. Fogem um pouco. A minha forma de enxergar essa questão de trabalhar, de prosperar, é um pouco diferente do convencional. E foge um pouco da técnica também, porque do jeito que está acontecendo, da melhor forma que eu puder capturar aquele momento, isso para mim é fotografia, e não o ângulo perfeito, aquela coisa de você tem que enquadrar, você tem que fazer a regra dos... A palavra regra, ela foge bastante do meu vocabulário, quando se trata da fotografia, quando se trata de arte. Eu quero viver assim, sabe? Eu quero viver em estado de poesia. A arte me proporciona isso, né? Essa coisa de trabalhar com simbologias, trabalhar com alegria, trabalhar com verdade, trazer isso para a realidade, sabe? Se eu não estou encontrando, se eu não estou conseguindo perceber, que eu crie. O momento que deu clique, né, assim, que realmente chegou para mim que você vai trabalhar com fotografia e não do jeito convencional, você vai mostrar uma nova forma. Foi quando eu utilizei as medicinas, né, a ayahuasca, quando eu consagrei a ayahuasca. E meio que foi realmente um propósito que ela me mostrou. E é muito doido falar sobre isso, mas esse contato, né, com a minha ancestralidade, com a minha história no sentido mais profundo, né, com o meu emocional, com o meu mundo simbólico, percebi que eu tinha esse propósito, essa missão, digamos assim, de trazer esse olhar. Que é sobre isso, é sobre a gente procurar a beleza, mesmo que o cenário não esteja perfeito, né, a aparência não esteja perfeita, mas é sobre a gente trazer, mudar não o que se apresenta, o externo, mas mudar a forma que a gente enxerga, buscar. E a gente vive num mundo de muitos julgamentos e dessa idealização do padrão, do que é perfeito. Então, para muita gente isso é uma questão, né? Aparentar. E a fotografia, ela também permeia esse mundo da estética, né? Onde as pessoas veem esse momento como um momento de ser bonito e de aparentar. Mas aí é onde eu entro com essa questão da beleza sentida,
né? De onde você vai se sentir bonito, você vai se sentir belo, né? Talvez sim com os adereços do externo contribuindo para isso, mas principalmente de se sentir, né? De se sentir relaxado, de se sentir alegre, de se sentir bem. Dentro do meu processo criativo, eu também comecei a visualizar a beleza como esse ponto importante de ser ressignificado, né? E aí a gente entra nessa parte também da fotografia de ressignificar a forma que a gente enxerga as coisas. O que significa de fato você estar bonito? É porque você está usando uma roupa que alguém falou para você, ou é porque você realmente se identifica com essa roupa te conta uma história, ela fala sobre você. E se eu puder mudar isso? Se eu puder fazer do jeito que eu quero? Se eu puder quebrar essas regras do que é, do que deve ser? E trabalhar com base no que eu acredito. E aí é onde entra esse ponto legal da fotografia, porque quando a gente traz para o real, por ela ser uma arte que precisa do real para existir, ela também é capaz de mudar a realidade. Então é uma coisa de trazer a pessoa para o meu mundo, né, para minhas simbologias, para o que eu vejo, e a partir de então a gente trabalhar a leitura dela, identificar, né, tipo, como ela se enxerga, que julgamentos ela tem sobre a fotografia, sobre ela mesma, sobre o momento que ela quer fotografar. Mas eu acho que é muito mais sobre a consciência da fotografia que eu levo para a pessoa do que de fato o resultado final, as fotos, sabe? Quando a gente faz o projeto, que a gente entra nesse mundo, que a gente conversa, que a gente troca, e as pessoas enxergam isso, elas falam, eu nunca vi isso em mim. Com base na própria história mesmo, né? A gente cresce e é condicionado a muita coisa no mundo. A gente enfrenta muita resistência de ser quem a gente é, né? A gente tem essa coisa e é algo também que eu identifiquei estudando os neurônios espelhos, que é essa questão de a gente se enquadrar. Se o outro está fazendo, eu vou fazer igual, né? E porque é confortável, porque já está acontecendo, então eu vou fazer do mesmo jeito. E começou esse trabalho, esse estudo dentro do espelhamento, né? Que nada mais é do que a gente realmente projetar o nosso olhar no outro, e a fotografia é uma ferramenta para mostrar esse espelhamento, né? A gente nunca se enxerga da forma que realmente é. E eu acho importante assim essa coisa da inteligência artificial, porque é um espelhamento que nos coloca diante da nossa capacidade de criar, nos coloca diante da capacidade da tecnologia e nos coloca diante de um questionamento. E agora, o que a gente faz com isso? Em poucos minutos, com poucos comandos, você consegue ali elaborar um texto, uma arte, uma fotografia. Mas qual é o propósito disso, sabe? Eu acho que a arte, principalmente o artista, ele tem um propósito. Não é à toa que ele se liga a esse mundo, até porque é um mundo que é julgado. A gente recebe muito julgamento por assumir uma identidade diante da arte, diante da nossa forma de conduzir ela, sabe? Eu já tive essa experiência de trabalhar algum tempo em escritório, em outros ambientes. E pra mim era como se eu tivesse só numa rodinha de ratinho, sabe? Aquela onde eu tô ali fazendo, fazendo, fazendo sem saber o propósito daquilo. Então eu acho que é muito sobre a gente parar, entender direitinho, né? Entender essa necessidade desenfreada de criar, 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 automatizar e, enfim, acumular e programar e fazer muita coisa, mas sem antes pensar. Por que eu estou fazendo isso? Para quê? Né? O que isso vai gerar no mundo? Porque vai gerar algo, algum impacto vai gerar. E eu acho que as máquinas, a gente cria elas, né, com o propósito de facilitar a nossa vida, enfim, automatizar também processos que a gente, enfim, quer melhorar, deixar mais rápido. Mas aí é que entra um grande questionamento para mim nesse sentido.
que é essa questão do tempo. Por que a gente quer fazer ser mais rápido, sabe? A gente tá com pressa para quê? Eu acho que essa é a questão. O tempo, para mim, ele se torna mais um aliado do que, de fato, um inimigo. Eu acho que a gente vai para esse lugar de tempo quando a gente entra no sentido de competir, né? Quando a gente entra nessa linha de competição, de comércio, de vender, aí a gente vai para o lado realmente de que o tempo ele vira um inimigo, porque você tem que produzir independente. O mundo ele não para você. Se eu sair daquele mundo que tanto me cobrava, que fazia eu me sentir uma pessoa improdutiva, porque eu não dava conta de fazer tantas, né, elaborar tantas coisas, isso aqui é o que está me fazendo sair desse mundo. Então eu não vou transformar isso, né, no meu novo chicote, né? Esse pensamento escravo de criar, fazer. Não, eu acho que a arte, principalmente, ela precisa desse tempo de maturação, precisa de tempo para fazer as coisas com presença, né? Não é sobre realmente eu ter muitas coisas para fazer, é o que eu vou fazer dentro desse tempo que eu tenho. Existe um paradoxo muito grande assim para mim, na minha visão, com relação à inteligência artificial. O paradoxo para mim é o seguinte: quem criou a inteligência artificial, né? Como se desenvolveu essa narrativa, né? Então, assim, eu vejo até uma questão da criação desenfreada, a criação sem propósito, a criação sem consciência. Eu vejo como realmente um ponto de interrogação com relação ao que o ser humano é capaz de criar, sabe? E assim, beleza, a gente criou uma tecnologia que é tão misteriosa quanto a gente, né? Mas em que ponto a gente se diferencia dela, né? Para mim é porque a gente é o criador. Então, eu acho que mesmo uma inteligência artificial muito foda não é capaz de ler como eu leio, porque vem de um lugar que não é uma programação. Vem da minha vida, da forma que eu cresci, dos meus pais, da forma que eles me criaram, né? Enfim, das minhas experiências de mundo na escola, com os meus amigos, a forma que eu me relaciono, a minha humanidade. A simbologia que eu quero passar vem de um lugar que realmente é divino, é humano, é natural, é orgânico, né? Um lugar que é um mistério pra gente. E a gente tenta desvendar de todas as formas. A arte é um instrumento belíssimo para isso, mas eu não sinto que daqui a um tempo as inteligências vão ter autonomia, né? Ou então vão ser conceituadas como arte, como artistas. Eu acho que não é sobre traçar um conceito ou definir o que é arte, o que não é arte, quem é artista e quem não é artista. Eu acho que é sobre questionar como que a gente pode utilizar essa ferramenta, por mais que a inteligência seja capaz de associar, né, a criação, de fato, o acesso a esse mundo, ele se dá através do ser humano. Que essas ferramentas elas sirvam para a gente realmente ver o nosso potencial, sabe? De criação, de capacidade mesmo, de fazer coisas que fogem da nossa compreensão. Eu sinto esperança. Esperança de que a gente realmente possa olhar para essas ferramentas, né? Essas criações tecnológicas e que a gente possa identificar que não é sobre o meio, é sobre a gente.